Felipe Loureiro tenta explicar a derrota de virada para o Vitória por 2-1 com um jogador a mais. Mesmo assim, o Vasco abriu o placar e tomou virada. Isso tem explicação. Vamos ver o que o diretor técnico fala sobre esse resultado após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para a educação a vocês que sofrem sempre lá comprando ingresso para o São Carlos, tentando apoiar o Vasco, sempre declarando amor a esse clube que simplesmente não corresponde. Mais uma vez, o Vasco matou o seu torcedor de vergonha e com um jogador a mais perdeu para o Vitória por 2-1. Quem tiver um vascaíno, um amplo, um familiar ou amoroso, seja qual for a relação, valoriza. Porque se o vascaíno não desistiu do Vasco, depois de anos de vergonha, não vai desistir de você. Bom, e vamos ao primeiro tempo da entrevista de coletiva de ontem, lá no Barradão, após a derrota para o Vitória por 2-1. E o técnico Felipe Loureiro, ele foi lembrado e na entrevista coletiva lá na Venezuela, ele falou de falta de postura, de atitude umas 13 vezes, e ele falou e foi questionado o que ele achou da postura do Vasco na partida contra o Vitória. Vejam. Acho que um resultado péssimo em relação com jogar com um jogador a mais desde o primeiro tempo e você não sair vencedor. Isso é muito ruim. O jogo estava controlado, apesar de a gente não ter criado inúmeras chances, mas o jogo estava controlado, com um jogador a mais. E infelizmente, em duas bolas, principalmente no primeiro gol, na bola parada, os dois, né? O segundo rolou, fez uma movimentação, mas enfim, com um jogador a mais, você tomar 2 gols realmente é inadmissível. Para o Vasco da Gama, a grandeza que o clube tem, é inaceitável esse tipo de derrota. Também falou sobre o lado psicológico do Vasco, né? O Vasco estava vencendo, levou o primeiro gol, desabou e acabou levando a virada. Veja. Não, sem dúvida. Acho que, como eu falei antes, o jogo estava controlado, mas depois do gol ali, da desatenção, o gol na bola parada, o Vitória cresceu no jogo e a gente psicologicamente se abalou, não conseguiu controlar mais o jogo, sofremos algumas transições ofensivas, então realmente a parte mental realmente abalou bastante depois do gol de empate. E também falou sobre o Safosa, que não vinha, né, sendo aproveitado, e foi escalado hoje. E ele falou sobre o argentino. Na realidade, assim, o Sforza é um atleta profissional na essência da palavra. É um jogador que não estava vindo jogando, mas mereceu, fez por merecer ter essa oportunidade, ainda mais pela sequência. O Hugo Moura estava desgastado, veio numa sequência de jogos de 90 minutos. Jogou bem, se não vejo. O Lloyd é um jogador que precisa de um tempo ainda de adaptação. É claro que em alguns momentos ele faz boas jogadas, outros ele parece um pouco displicente. A gente tem conversado com ele, é um jogador que também está vindo de uma temporada da Turquia. Enfim, o imediatismo do futebol, isso acaba atrapalhando um pouco. O resultado logo quando o atleta chega, e cada jogador tem a sua maneira de se adaptar. O Nuno correspondeu muito bem, apesar da maratona de jogos que ele não está acostumado, né? Mas é um jogador que eu acredito que vai ajudar. É óbvio que com a chegada do Fernando Diniz, isso de repente vai motivar todos,
vai ser uma maneira de trabalhar. O Diniz é um cara que consegue extrair o máximo desses atletas que mentalmente estão abalados. E a gente tenta priorizar isso. E futebol não é só a parte física, eu acho que a parte mental é fundamental. E a gente, depois do gol de empate, acabou sofrendo bastante. É isso, galera. Até o segundo tempo da entrevista coletiva lá no Barradão. Até mais.